The body is extraordinary. It's an engineering marvel, but it's also human. At times, it grows, learns, and heals. Other times, it weakens, wears, and sometimes it fails. When it does, extraordinary doesn't just deserve extraordinary. It demands it. Not tomorrow, but today. Medtronic. Engineering the extraordinary. Bom dia a todos. Então, estamos hoje iniciando as atividades do segundo dia do 4º Simpósio de Oncologia Torácica e segundo workshop de VATS de tórax, aqui do Hospital Universitário Getúlio Vargas. Ontem conseguimos cumprir todas a programação com êxito e hoje iniciaremos o nosso trabalho, talvez com a pessoa que iniciou o primeiro workshop aqui, que não era o primeiro, mas acabou sendo depois que vieram os outros, e que sempre nos apoiou nessa empreitada, que é a professora Paula Ugaldi, que esteve aqui presente com a gente desde o primeiro workshop, primeiro e segundo presencial, passando sua expertise, sua experiência e ajudando-nos a avançar na videocirurgia, e que nas duas últimas edições, por problemas de trabalho e de distanciamento, não pôde participar presencialmente, mas está aqui, com certeza, online, de coração. Então, nós deixamos aqui o nosso abraço, o nosso bem-vindo, para se sinta bastante acolhida aqui entre nós, Paulo. Então, eu passo agora a palavra à doutora Paula Ugaldi, que fará a palestra Análise Crítica dos Estudos de Neoadjuvância e Adjuvância no Tratamento de Câncer de Pulmão. Por favor, Paula. Bom dia a todos. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Obviamente, eu estaria muito mais animada se eu estivesse aí pessoalmente em Manaus, compartilhando desses bons momentos de aprendizagem e lazer com os meus grandes amigos de Manaus e do Nordeste do Brasil, que eu sei que estão aí desfrutando, né, dessa atividade. Bom, eu vou começar aqui, então, a compartilhar com vocês. Eu vou tentar ser bem objetiva na minha aula, tentando ressaltar tudo o que está acontecendo, né, eu diria, nos 5 últimos anos, houveram grandes mudanças, grandes avanços no manejo, no cuidado desses pacientes, que agora são chamados de pacientes com doença ressecável, onde claramente a cirurgia tem uma participação fundamental. Então, esses são os tópicos que eu vou abordar na minha aula, mas com certeza eu vou focar nas novas modalidades terapêuticas, tanto no cenário da adjuvância quanto da neoadjuvância. Até 2016, os dados de sobrevida que a gente tinha não incluía nenhuma dessas novas modalidades de terapia que a gente vai comentar. Então, vejam que, apesar da gente ter boas taxas de sobrevida numa fase mais inicial do câncer de pulmão, à medida que essa doença vai avançando, realmente as taxas de cura vão reduzindo de forma significativa, e deve-se ressaltar que, infelizmente, nós ainda diagnosticamos os pacientes em fases mais avançadas da doença, o que com isso reduz mais ainda a chance de cura. Cuidado do diagnóstico o cuidado do paciente com câncer de pulmão no estadio 1 a 3A, nessa fase ressecável, deve ser multidisciplinar. Se enganam aqueles que acham que mesmo o nódulozinho pequenininho, etc., não precisa discutir, precisa sim. Eu acho que a gente está avançando muito na oncologia torácica, todos os casos devem ser discutidos no cenário multidisciplinar, isso só traz benefício para o paciente e faz com que a gente adote de forma muito natural o que as diretrizes internacionais sugerem, que são o estadiamento oncológico completo, um diagnóstico pré-operatório, adoção de técnicas minimamente invasivas para o diagnóstico e tratamento, estadiamento patológico, ou seja, a realização de uma cirurgia de altíssima qualidade oncológica e atingir a ressecção R0, que seria o objetivo maior do cirurgião. O NCCN é o guideline que nos mantém mais atualizados e a complexidade dessa diretriz
vem aumentando de forma substancial nos últimos 5 anos, muito devido às novas estratégias e muito devido também que agora, mesmo dentro de um mesmo estadio oncológico, a gente vê múltiplas opções de manejo dos pacientes. Então, é importante acompanhar as diretrizes. Eu acho que para o cirurgião torácico e para as pessoas que cuidam de pacientes com câncer de pulmão, o mediastino sempre foi a caixa de Pandora. A gente sempre tendeu a ter condutas meio, digamos assim, radicais no sentido de o que fazer, como investigar o mediastino. Infelizmente, com todos os avanços que a gente vem tendo, a gente ainda não tem, digamos assim, uma linha 100% clara de que casos deve fazer e que casos não deve fazer. Então, de novo, sugiro sempre utilizar as diretrizes. O NCCN é o mais agressivo com relação à investigação invasiva do mediastino, mesmo nas fases mais iniciais, eles consideram que essa investigação deve ser feita. Já o guideline europeu, ele é baseado na utilização das imagens, então, seriam realmente apenas os pacientes que têm algum gânglio, seja pulmonar ou mediastinal, ou tumores centrais, ou tumores maiores do que 3 centímetros e não periféricos, que iriam para algum estadiamento invasivo do mediastino, se a tomografia ou o PET forem negativos, mas, obviamente, na eventualidade de imagem positiva no mediastino, esse paciente deveria ir para a investigação invasiva do mediastino, e isso, obviamente, está baseado em diversos estudos que mostram que nessa população de tumores maiores que 3 centímetros, centrais, e algum gânglio, qualquer que seja, pode ser no hilo, pode ser no parênquima pulmonar, no mediastino, esses pacientes têm uma altíssima chance de doença N2 e, portanto, deveriam ter investigação invasiva do mediastino. 2 técnicas são utilizadas, essa é a técnica, digamos, mais minimalista, que é o EBUS, essa é a técnica mais invasiva, que todos nós cirurgiões torácicos dominamos muito bem. Eu acho que todos os programas de residência no Brasil ensinam muito bem como fazer a mediastinoscopia, mas atualmente foi associado uma câmera a isso, né? Então, a videomediastinoscopia facilita, torna esse procedimento muito mais simples e seguro nas mãos do cirurgião, e é um ótimo utensílio para ensinar o residente como fazer a mediastinoscopia. Então, apesar de tudo que está escrito nas diretrizes internacionais, a verdade é que no mundo real, apenas uma minoria dos pacientes vão para a investigação invasiva do mediastino. Essa é uma revisão da base de dados norte-americanas, onde a gente vê que mesmo em pacientes com doença N2 clínico, vejam, T1N2, T4N2, a taxa de investigação invasiva do mediastino não chega a 60%. O que faz com que um paciente que tem doença N2 suspeita não vá à investigação invasiva do mediastino? É difícil explicar isso, né? A não ser que esse paciente não fosse considerado para cirurgia, mas essa base é uma base cirúrgica. Então, todos esses pacientes foram pacientes operados e ainda assim a gente vê que a taxa de investigação invasiva foi baixa. Não foi diferente na base de dados europeia, que é baseada na utilização dos resultados de imagem. Então, vejam aqui que os pacientes que têm gânglio suspeito e PET, gânglio suspeito tanto na tomografia quanto no PET, 70% dos pacientes foram para a investigação invasiva do mediastino. Então, isso não é o esperado realmente é que essas taxas fossem acima de 90%. Então, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, esses números não são tão altos assim. Acreditam-se que as grandes limitações à adoção desses métodos em países como o nosso, no Brasil, sejam realmente ligados a custo. Eu acho que não são todos os lugares que têm o EBUS por conta do custo, não são todos os lugares que têm o videomediastinoscópio. Existe uma curva de aprendizagem, né, para o EBUS, principalmente. Eu acho que no Brasil essa técnica já está sendo muito divulgada há muitos anos e agora a gente tem várias pessoas que saíram do Brasil para fazer treinamentos específicos nisso e estão de volta já e propagando
essa técnica, né? A gente precisa definitivamente de patologistas com muita experiência, tem a famosa, o rol, né, dos procedimentos, a liberação pelos convênios, etc. Então, eu acho que são algumas limitações para a adoção, principalmente do EBUS no Brasil, fazem com que essa tecnologia seja utilizada em grandes centros e poucos centros, né, no Brasil como um todo. Bom, vamos dizer então que o paciente fez a tomografia, fez o PET e ele tem o estadio clínico 2, né? Ele não tem um tumorzinho pequeno sem gânglio nenhum, ele tem um tumor ou um pouco maior, ou um gânglio hilar ou pulmonar, ou até um estadio 3A, que seria aquele paciente com doença N2, principalmente. O que a gente deve fazer, né? Todos esses pacientes têm que ir para a discussão multidisciplinar. Muito importante o papel do cirurgião dessa discussão. À medida que esse caso está sendo apresentado, o cirurgião ele tem que estar olhando, prestando atenção. Será que tem papel para cirurgia nesse caso? Esse paciente é um paciente com doença ressecável ou não? Então, essa decisão tem que ser do cirurgião. O cirurgião tem que estar ali. A gente não pode permitir nenhum oncologista, nenhum radio-oncologista tomem essa decisão por nós. Nós é que temos que estar ali para definir isso. E a verdade é que, no manejo atual, esses pacientes, uma vez que esse estadiamento clínico está completo, o papel do cirurgião é discutir agora, ok, nós vamos direto para a cirurgia ou esse paciente precisa de uma terapia antes da cirurgia, né? Então, esse é o estudo, a gente vai começar falando sobre neoadjuvância, esse é o último estudo, mais recente dos estudos que eu vou falar, que foi publicado há um pouco mais de um mês atrás, é o Checkmate 816, famoso estudo de neoadjuvância que combinou quimioterapia e imunoterapia versus o braço de quimioterapia convencional. Então, esses pacientes, todos os pacientes que foram incluídos tinham uma doença com tumores mais do que 4 centímetros até o 3A, doença N2 principalmente, e os pacientes tinham um bom status performance e, idealmente, eles eram EGFR e ALK negativos. A maioria realmente tinha mutação feita e era negativa, tá? Os pacientes foram estratificados quanto ao estadio da doença e o PDL1, então, a análise molecular do PDL1. O endpoint, o objetivo final desse estudo foi a resposta patológica completa e o que eles chamam de event-free survival, que é a sobrevida livre de eventos ou de recidiva, de sinal de recidiva de doença. Só para dar uma ideia para vocês, os grupos realmente foram muito bem pareados, né? Esse é o grupo intervenção, esse é o grupo da quimioterapia. Então, vejam que, por exemplo, no estadio 3A, a gente tem um bom equilíbrio entre os dois grupos. Da mesma forma, na estratificação do PDL1, houve também um bom equilíbrio entre os dois braços. Esse é o endpoint primário, onde a gente vê a resposta patológica completa, realmente até quase 1/4 dos pacientes que foram submetidos ao braço intervenção com imunoterapia tiveram resposta patológica completa. 37% dos pacientes no braço de intervenção tiveram o que a gente chama de resposta patológica maior, que seria uma presença de neoplasia em menos de 10% da peça. Então, com isso, o endpoint primário foi atingido. Realmente, a gente vê que os pacientes que receberam a imunoterapia tiveram uma resposta patológica. Agora, a grande pergunta que todos nós nos fazemos é: isso se traduz em sobrevida? Eu vou comentar um pouquinho disso depois. Alguns pontos importantes para os cirurgiões terem em mente quando a gente aborda esse caso. A primeira coisa é que até quase um 20% das cirurgias foram canceladas por inúmeros motivos, progressão de doença, complicação da terapia, queda do estado geral do paciente, enfim. Então, é importante a gente ter isso em mente quando você pensar assim que você quer oferecer essa estratégia de neoadjuvância para o paciente que tem uma doença muito inicial, talvez aquele paciente com 4 centímetros, sem nenhuma evidência de doença ganglionar. Será que eu quero expor ele a essa estratégia neoadjuvante? Ou esse talvez seria o grupo de paciente melhor para a gente deixar para adjuvância? Essas são perguntas que o cirurgião tem que estar em mente o tempo todo.
A outra coisa é que não deve se ter nenhuma, eu não diria vergonha, mas nenhum desconforto em oferecer toracotomia para esses pacientes. A maioria, mais de 50% dos pacientes tiveram realmente a cirurgia feita aberta, comparado com minimamente invasiva, e as taxas de conversão também chegam a ser 4 vezes mais altas do que o comum num paciente sem terapia de indução. A maioria absoluta dos pacientes foi tratado por lobectomia. A ressecção completa foi atingida em 83% no braço de intervenção, e eu quero chamar a atenção para vocês que essa taxa de ressecção completa é muito parecida à taxa dos estudos que foram feitos com quimio e radioterapia na época prévia, né, quando a gente fazia indução com quimio e rádio. Essas eram as taxas de R0 também, com aquelas estratégias. E essas são as curvas, as primeiras curvas, então, de sobrevidas. A mediana não foi atingida ainda, mas o que a gente vê realmente é uma separação muito bonita das duas curvas entre o braço intervenção e o braço controle, sugerindo realmente que, muito provavelmente, o estudo vai ser significativo em termos de sobrevida também. E aqui, só para chamar a atenção de alguns pontos, como, por exemplo, a população PDL1, que foi dos grupos estratificados, vejam que quanto maior o PDL1, maior a taxa de resposta dos pacientes e também nos pacientes não fumantes. Mas aqui lembrar que são não fumantes EGFR negativo, é importante ter isso em mente. Então, hoje, aqui nos Estados Unidos, o Checkmate 816 é o estudo padrão, é o estudo standard que a gente usa para os pacientes com tumores maiores do que 4 centímetros e doença até 3A, para os pacientes com câncer de pulmão a não pequenas células. Então, eu acho que é muito importante que a gente trabalhe num cenário multidisciplinar para poder oferecer essas estratégias para os nossos pacientes. Todos os pacientes têm que ter um diagnóstico de câncer de pulmão. Eu acho que é importante que a gente entenda que a imunoterapia está ganhando um espaço crescente nesse cenário de tratamento neoadjuvante, mas a gente depende dos oncologistas para entender realmente quais são os pacientes ideais para oferecer essa estratégia. E o que está acontecendo na adjuvância, né? Então, aqui agora, eu operei o paciente e talvez ele se beneficie de uma estratégia adjuvante. Então, esse foi o primeiro estudo que saiu em adjuvância, foi o famoso ADAURA, que ele é muito bem conhecido no Brasil. Esse estudo randomizou os pacientes depois da cirurgia, tá, gente? É importante ter isso em mente também. São detalhes dos estudos que, às vezes, a gente esquece. Então, o paciente já foi operado. Esse é um paciente que a gente não tem como comparar ele cabeça a cabeça com os pacientes do Checkmate, porque esse paciente daqui já recebeu uma cirurgia. Eu não sei se ele fez estadiamento invasivo do mediastino, eu não sei se todos eles foram estadificados da mesma forma. O que eu sei é que o critério de seleção para esses pacientes é que a cirurgia tivesse uma linfadenectomia mínima, apropriada, que os autores definiram. Com isso, os pacientes que tinham um estadio final, de novo, 4 centímetros ou mais até doença 3A, foram randomizados entre o braço, os pacientes recebiam quimioterapia na adjuvância, né, quimioterapia padrão, e depois disso eles eram randomizados entre isometinib e placebo. Então, o paciente era operado, recebia a quimioterapia adjuvante dele, e aí a randomização acontecia. Então, desenho de estudo completamente diferente dos estudos de neoadjuvância. Essas são as curvas de sobrevida do ADAURA, essa é a sobrevida livre de doença. Vejam que a separação das curvas é impressionante. Esse estudo já está maduro e a gente vê que realmente o P foi bastante significativo. Então, todos esses pacientes são EGFR positivos, né, diferente do Checkmate, onde os pacientes eram EGFRs negativos. Tá? E essa é a sobrevida livre de doença nos estadios 2A a 3A, onde a separação foi mais significativa, mostrando que talvez no estadio mais inicial da doença o benefício não seja tão claro. Os autores foram bastante inteligentes, eles também analisaram os pacientes que não receberam a quimioterapia na adjuvância e foram direto para o osimetinib, mostrando que também houve benefício na sobrevida.
Eu tive recentemente uma paciente que eu operei, uma paciente com um estadio funcional muito limitado, ela foi para uma cirurgia complexa, e no pós-operatório, como era esperado, ela ficou no oxigênio, foi um pós-operatório difícil. Essa paciente, por exemplo, é um caso que foi direto para o osimertinib, não foi oferecido quimioterapia para ela, então a gente tem essa opção no cenário da adjuvância, o que é muito bom para os pacientes com EGFR positivo. Então, nesse cenário de paciente operado com tumores maiores do que 4 centímetros até doença estadio 3A e EGFR, com a mutação do EGFR, esses pacientes têm um ganho de sobrevida significativo se a gente oferece o osimertinib após a quimioterapia ou mesmo o osimertinib sem a quimioterapia prévia. Isso fica, obviamente, a critério dos oncologistas, eu acho que aí o cirurgião participa menos dessa discussão. Além disso, na adjuvância, a gente teve o Empower 010, que foi o estudo que randomizou agora. Os pacientes eram EGFRs negativos, esses pacientes tinham a mutação do PDL1, de novo, mesma população de pacientes, tumores com 4 centímetros até o estadio do 3A, eles recebiam no pós-operatório uma estratégia que incluía quimioterapia baseada em cisplatina, e depois eles eram randomizados com atezolizumab versus a melhor estratégia clínica. Então, a atezo aqui foi o imunoterápico, e esse estudo também mostrou ganho de sobrevida para essa população. Esse estudo a gente ainda não tem o desfecho maduro, né, mas a gente vê realmente uma separação muito bonita das curvas. A atualização do Empower vai ser apresentada esse ano no Mundial de Câncer de Pulmão. De novo, a população que parece mais se beneficiar é o grupo com estadio 2 a 3A, seriam principalmente os tumores com metástases ganglionares. Então, no cenário da adjuvância, para os pacientes com PDL1 positivo e EGFR negativo, a gente tem o Empower 10, que oferece atezolizumab após o tratamento padrão com quimioterapia. Então, no cenário da adjuvância, de novo, todos os pacientes que nós operamos, a gente deve encaminhar para a oncologia. Eu não sei se vocês sabem, mas a literatura diz que, em geral, os cirurgiões encaminham apenas 60% a 65% dos pacientes para o oncologista. Eu não consigo entender uma coisa dessas. Por que eu vou operar um paciente com câncer de pulmão e não vou encaminhar para o oncologista depois, né? Isso não tem sentido, a não ser que o paciente tenha realmente uma lesão em vidro fosco ou semissólida. Mas tumores sólidos, tumores com mais de 3 centímetros, tumores com gânglios positivos, todos esses casos deveriam ser vistos pelo oncologista. Eu acho que para o cirurgião o papel fundamental é realmente realizar cirurgias oncológicas com ressecção completa, com uma linfadenectomia apropriada. Todos nós, no cenário multidisciplinar, devemos definir se os pacientes devem ou não fazer análise dos biomarcadores antes da cirurgia. Eu sei que essa é uma realidade que ainda não consegue ser aplicada no Brasil, né, em todos os centros. Não sei qual é a realidade de Manaus, eu entendo isso, mas eu acho que vocês têm que puxar, porque o caminho do tratamento dos nossos pacientes com câncer de pulmão está realmente seguindo a utilização dos biomarcadores. Eu acho que a terapia-alvo e a imunoterapia estão realmente crescendo a passos largos no manejo dos nossos pacientes. É importante que a gente entenda os desenhos dos estudos, é importante que a gente converse com os oncologistas para realmente tentar entender a melhor opção terapêutica para os pacientes com câncer de pulmão. E a outra coisa que vem mudando, eu não vou me ater muito a isso, mas é que na era inicial da terapia neoadjuvante, quando a gente usava quimioterapia ou quimioterapia com radioterapia, os objetivos dos estudos eram sobrevida global ou sobrevida livre de doença. Esses eram os endpoints. Hoje, os endpoints mudaram. A gente está usando endpoints da patologia. Isso quer dizer que os patologistas, eles precisam estarem engajados. Eles precisam estar treinados para conhecer não só a parte molecular, mas para conseguir fazer uma análise apropriada de peças cirúrgicas que foram induzidas com imuno ou com checkpoints, né, com terapias-alvo. Então, eu acho que, de novo, nós cirurgiões temos que fazer ressecções cirúrgicas oncológicas. É fundamental que a gente faça uma linfadenectomia apropriada. Infelizmente, a gente não tem realmente
um padrão de linfadenectomia definido, mas se sugere que, no mínimo, 3 estações N2. O IAUSC vem sendo mais agressivo e sugerindo que a gente remova 3 estações N1 e 3 estações N2. Eu acho que o patologista precisa também fazer uma boa ressecção da peça. Então, no cenário completo, mundo real, o paciente tem PET, tomografia do tórax, ressonância de crânio, ele tem um estadio clínico entre 2 a 3A, essa é o papel do cirurgião. Ele tem que definir se esse paciente tem doença N3, porque esse paciente está fora de qualquer perspectiva cirúrgica. Se esse paciente tem múltipla doença N2, ele agora entra no cenário cirúrgico, porque o checkmate inclui esses pacientes. Pacientes que têm doença bulk, essa é uma briga com a oncologia, a gente está incluindo alguns pacientes, mas não são todos, principalmente pacientes talvez que precisem de lobectomia, eu acho que talvez se encaixem mais nesse cenário. Pacientes que precisam de pneumonectomia e pacientes de alto risco precisam ser bem discutidos com o grupo multidisciplinar. E esse é meu último slide, então, onde vejam vocês que o cenário realmente da discussão multidisciplinar é um cenário muito grande, onde o cirurgião tem um papel fundamental para definir se o paciente é cirúrgico e se a cirurgia deve ser feita na largada ou após algum tipo de tratamento sistêmico. Quando esse paciente for para a cirurgia, por favor, foquem numa ressecção oncológica completa e de qualidade. Nando, eu espero que era isso que vocês queriam. Eu lamento muito não estar aí com vocês. Seria um prazer para mim poder compartilhar e aprender sempre, né, aí com vocês. Muito obrigada. Excelente, excelente, Paula. Sempre suas apresentações, elas ultrapassam as expectativas. Nós, como cirurgiões, temos visto aí essa evolução tanto da área cirúrgica, né, que a gente saiu da cirurgia convencional, passou para VATs e agora estamos aí na robótica e passo a passo a quimioterapia vem trazendo e as revoluções farmacológicas, né, vem trazendo outras opções de tratamento que sempre visando o bem do paciente, e a gente está nesse meio aí e não podemos parar, né? As informações são múltiplas, são diárias e a gente tem que estar acompanhando passo a passo. A gente sempre tem as nossas dificuldades locais aqui, mas estamos sempre antenados nessa evolução tecnológica, farmacológica, para poder dar o melhor possível para os nossos pacientes. Agradeço imensamente a sua presença aqui, só abrilhantou o nosso evento. Sucesso grande no evento e fico muito feliz e muito honrada em poder contribuir. E se Deus quiser, no próximo ano eu vou estar aí em pessoa. Um abraço a todos, muito feliz em ver o meu grande mestre Paulo Cardoso aí, dando continuidade na próxima sessão. Um beijo grande a todos.